Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Bom dia aos prezados ouvintes, neste dia 12 de julho de 2020. É pela graça de Deus que aqui estamos para levar até você as boas novas. Novas essas que emanam da palavra de Deus. É um prazer tê-lo em nossa companhia. Continue conosco, seja pelo rádio, seja pela internet, seja pelo Facebook. Continue a ouvir a mensagem da palavra de Deus nesta manhã. Inicialmente o quarteto Templo canta: Guia, ó Deus, a minha vida. Guia, Deus, a minha vida neste mundo de aflição. Frágil sou em minha lida, mas é forte a tua mão. O meu ser de paz reveste, livra-me da tentação. Abre as fontes da verdade, dá-me força e proteção. Abre as fontes da verdade, dá-me força e proteção. E ao chegar ao fim da estrada, o Jordão eu vou passar e acharei no céu morada que Jesus foi preparar. E em louvor ao Deus de glória, para sempre vou cantar. E feliz terei descanso com Jesus no eterno lar. E feliz terei descanso com Jesus no eterno lar. Vem, ó Deus, guiar minha vida. Ó, vem. Salmo 25, verso 5 confirma isso. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti espero o dia todo. Nesta manhã temos o privilégio de estar em sua companhia através do programa Boas Novas. Vamos orar. Ó Deus eterno, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de entrarmos em comunhão contigo através da leitura, da meditação da tua palavra. O Senhor fala aos nossos corações e nós conversamos como bons amigos. Rogamos as tuas bênçãos para cada ouvinte nesta manhã, nestes tempos de expectativa, de dificuldades, tempos de pandemia, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas e sobre tudo. Por isso, pedimos que o Senhor venha a guiar e a nos dirigir em cada momento da nossa vida, assim como a vida de cada ouvinte. Que o Senhor esteja atendendo aos que estão enfermos, aos que os cuidam, e diante das necessidades do dia a dia, nós sabemos que o Senhor olha dos altos céus e contempla todos os moradores da terra, e tem a resposta a cada um. Por isso nós cremos no Senhor, cremos na vida eterna, que ao deixarmos este mundo estaremos eternamente contigo. Por isso somos gratos pelos méritos de Jesus Cristo,
o nosso eterno Salvador, em nome de quem oramos com gratidão. Amém. O programa evangélico Boas Novas é levado ao ar todos os domingos, às 8 horas da manhã, pela Rádio Princesa, AM 930 kHz. Também na internet ou site www.celesc.com.br. É um privilégio tê-lo também em companhia no Facebook. Quero dar um abraço a todos que estão sintonizados conosco e também pedir que compartilhem para que mais pessoas possam ouvir o programa Boas Novas também no decurso da semana. E também está disponibilizado no canal Batista Central, FB, YouTube. É um privilégio ter o seu acesso e a sua audiência. Na sequência, nós ouviremos agora o Quarteto Master cantando Em Nada Ponho a Minha Fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. Rocha eterna, proteção sem par, nosso abrigo, nosso bom pastor, Nosso guia ao eterno lar, escudo és contra o mal e a dor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Nesta manhã nós vamos meditar com o tema fé. A fé é algo necessário a todos nós. E na carta aos Hebreus está a galeria dos heróis da fé. Inicialmente farei a leitura do versículo 1 até ao 11, do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas e por meio dela, depois de morto ainda fala.
Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto e construtor, o próprio Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E assim prossegue. Este capítulo 11 tem 40 versículos. Está a galeria dos heróis da fé. Mas o ponto de partida, eu destaco o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você não crer em Deus, então é inócuo às outras coisas. Mas se você crê, então você tem condições, por meio da fé, de aproximar-se de Deus. Há vários conceitos sobre fé. O verso 1, por exemplo, conceitua a fé dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé também significa confiança na lealdade. Fé significa ter confiança na palavra de Deus, crer na Bíblia como o livro inspirado e revelado por Deus. Está escrito que nenhum jota, nenhum tio será omitido sem que tudo se cumpra. A palavra de Deus permanece eternamente e eternamente subsiste, porque Deus é eterno. A palavra de Deus continua viva e eficaz. Ela continua sendo atual, continua falando aos nossos corações sempre que desejamos que ela nos fale. À medida que formos lendo e nos aprofundando, nós vamos verificar que o Espírito Santo, que é o grande ensinador, aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, é o intérprete das Escrituras, é aquele que traz a palavra certa no momento exato. Alguém pode dizer, mas a minha fé é muito pequena. E como posso aumentá-la? Na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17, nos diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você, prezado ouvinte, der ouvidos à palavra de Deus, atentar para aquilo que nela está escrito, vais verificar gradativamente que a tua fé está aumentando. E a fé é instrumento de justificação diante de Deus. A salvação é pela graça, mas a justificação é mediante a fé. Por isso, proclamar as boas novas do Evangelho é alguém que já teve esta experiência,
que inicialmente pode testemunhar de si e compartilhar com os demais. O apóstolo Paulo, como pregador aos gentios, ele na carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, ele faz a seguinte declaração: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Aqui está uma repetição de Abacuque, capítulo 2, verso 4, que o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver na esperança da eternidade e na certeza de que Deus tem preparado o melhor para cada um que aceita a ser redimido diante dele. O que isso significa? Ser salvo. Porque todos nós trazemos conosco a herança do pecado. E Paulo declara em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E Jesus Cristo é o fiador desta nova aliança, da reconciliação do homem com Deus. Por isso, a salvação é de graça. Está disponível a todas as pessoas, mas é mediante a fé no Salvador que nós somos justificados. E a resposta vem a paz com Deus. Romanos 5, 1 e 2 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós ouvimos uma bela melodia há pouco: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. E esta graça salvadora está disponível a todas as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo não se cansava de pregar, dizendo: não tenho vergonha de falar do Evangelho. Evangelho significa boas novas, boa nova. E nos tempos atuais, onde há muitos céticos, onde há muitos duvidosos e querem entender o mundo sob a ótica humana, mais do que nunca se faz necessário anunciar o amor de Deus, que é dispensado a todos os seres humanos, e que todos somos pecadores, mas o remédio para o pecado é Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Ele é o caminho que nos conduz à eternidade com segurança. É Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, que declarou, quando das suas instruções aos seus discípulos, ele falou, deixou registrado João no seu Evangelho. No Evangelho de João nós encontramos essa brilhante declaração de Jesus, quando ele fala aos seus que eles não deveriam estar preocupados. Capítulo 14, versos iniciais, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E Jesus foi para o céu, mas ele vai voltar. Ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele diz: vós já conheceis o caminho para onde eu vou, porque eles já estavam andando há 3 anos com Jesus. Mas sempre tem alguém que duvida, e Tomé teve dúvida. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então o caminho de volta à casa do Pai é por meio de Jesus Cristo. Por isso, esse texto de Hebreus que nós lemos, o verso 6 é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se há falta de fé, se há falta de entendimento, então deve-se buscar em oração junto a Deus, conforme Tiago orienta. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nesse texto do capítulo 11, o versos 7 e 8 são muito importantes no que diz respeito a Noé. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele preparou a arca e houve o dilúvio. O dilúvio aconteceu e, através da fé de Noé, o mundo de então foi condenado. Também pela fé, no verso 8, Abraão, sendo chamado, ele saiu para receber por herança um lugar que não sabia para onde ia. E em Abraão são benditas todas as famílias da terra, conforme está declarado no Gênesis, no capítulo 12. Quando Deus lhe faz o chamado e também a promessa. E da descendência de Abraão é que descende o Messias, o Salvador, o fiador desta nova aliança e deste novo e vivo caminho de volta ao Pai. Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39 nos recomenda o seguinte: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se você se encaixa nisso, feliz estás. Se ainda não tem esta certeza, entregue sua vida a Jesus. Pela fé, receba a salvação. Deus convida e tem convidado todos os seres humanos a se reconciliarem com Ele em todos os tempos. Antigamente falou pelos profetas e falou de muitas formas e maneiras, mas no presente fala através do Filho, que é o esplendor da sua glória, aquele que venceu a própria morte e foi assunto aos céus, e um dia voltará. E por que ele ainda não veio? Eu quero concluir com o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 9 a 13. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Se isto ainda não aconteceu, é pela longanimidade, pela oportunidade que Deus está dando para que todos se arrependam. Assim como nos dias de Noé. Noé levou 120 anos para deixar a arca pronta, mas somente ele e a sua família entraram. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como será a sua volta, ele disse: será como nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
Hoje é o dia da salvação. Coloque a sua fé na rocha eterna, no Salvador, e vamos permanecer firmes nas promessas do nosso Salvador. É o hino que nós vamos ouvir nesse momento, com os arautos do Rei, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Através dos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Se você deseja alguma complementação, também ter uma conversa pastoral, eu indico o telefone 44 98851 8355, que é do pastor Alcir Santos de Araújo, pastor na Igreja Batista Central, aqui em Francisco Beltrão, a rua Sergipe 1152, onde às 9h45 haverá a Escola Bíblica Dominical. Também às 19h, o culto de louvor e adoração. Nós estamos se reunindo de acordo com a legislação vigente, tomando os devidos cuidados, mas glorificando a Deus na sua soberania, porque Ele tem zelado sobre cada um de nós. Estamos chegando ao final do programa Boas Novas e eu vejo aí na tela o pastor Benjamin Keidan, lá de Florianópolis, falando dos 130 anos dos Batistas Letos do Brasil. Realmente foi uma programação inspirativa e está disponível no YouTube. Vale a pena ouvir e ver o que Deus tem feito através de pessoas que deixaram sua pátria e adotaram o Brasil como a sua pátria. E eu, como neto daquele que chegou lá naquela primeira leva, também filho da mãe que era imigrante, me sinto emocionado quando posso ouvir a própria filha entoando ao piano o prelúdio. Deus tem abençoado aquela programação e as vidas de todos quantos ouvem. Tenha um bom domingo, uma semana abençoada. E se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo com mais um programa evangélico Boas Novas. Aqui despede-se o professor Guilherme Paulo Karklin dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.